Oi, quinto ano! Bem-vindos a mais uma videoaula do componente curricular de matemática. Eu sei que vocês gostam muito dessa matéria, eu também. Então vamos lá colocar, os nossos neurônios para funcionar e também colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos sobre os assuntos fracionários. Hoje nós temos mais uma etapa de aprendizagem, né? O nome do nosso assunto é fração de quantidade. Pegue o seu material Conquista, abra lá na página 29 e coloque a data e vamos prestar bem atenção em cada etapa das explicações para que você possa aí brilhar cada vez mais nas atividades propostas para cada assunto. Então, crianças, fração de quantidade. Para que a gente possa desenvolver esse assunto, é necessário ali duas operações matemáticas para que a gente possa ali alcançar o sucesso, a resolução, de cada questão. Quem são essas operações, tia Fábio? É a multiplicação e a divisão. Isso mesmo, você vai precisar dessas duas operações matemáticas. Muito bem. Lá na página 29, meus amores, nós temos ali uma equipe de basquete, né? Nós temos ali uma equipe de basquete e existe ali um cálculo fracionário sobre essa equipe. Então, essa equipe é composta ali de jogadores de basquete. Então, vamos dar uma olhadinha ali. E também jogadores de voleibol. Mas ali o interessante não é a modalidade esportiva, o interessante ali é o quantitativo de atletas, ou seja, ali quantas crianças estão compondo ali os times. Então vamos dar uma olhada lá. Existe uma frase que diz assim: o time de voleibol é formado por 12 jogadoras. 12 jogadoras. E esse grupo de 12 jogadoras precisou ser dividido em 4 grupos. Sim, precisou ser dividido em 4 grupos com a mesma quantidade. Então, vamos lá. Eram quantas jogadoras? 12. Esse grupo de jogadoras precisou ser dividido em 4 grupos, né? Então, era um grupo com 12 alunos, que aí precisou, aliás, era um grupo com 12 atletas ali, né, jogadores, e aí precisou ser dividido ali, né, nós precisamos ali dividir essa equipe em 4. E aí nós vamos ali precisar trabalhar o cálculo sobre a fração 1/4, tá bom? Então, você precisa ali sempre lembrar de uma regrinha para cálculos com fração de quantidade. Esse aqui é o denominador. Denominador. Já sabemos que a fração ela possui 3 termos, né? O denominador, que é o valor de baixo, o numerador. Esse aqui é o traço fracionário. Toda vez que você trabalhar fração de quantidade, trabalhar cálculos com fração de quantidade, você precisa lembrar que com o denominador você vai dividir e com o numerador você vai multiplicar. Sim, com o denominador eu divido, com o numerador eu multiplico. E qual é o valor que você vai trabalhar ali? O total de atletas que nós temos lá no exemplo. Eram 12. Poderiam ser 12, poderiam ser 36, poderiam ser 50, poderiam ser qualquer número. Sempre trabalhe ali o valor total dividido pelo denominador e o resultado você vai multiplicar com o numerador. Então, vamos lá. 12 dividido por 4. Se teu denominador é 4, significa ali que você precisa saber
a tabuada do 4 da multiplicação. E aí você precisa trabalhar lá no seu caderno de rascunho de matemática o número que multiplicado por 4 vai dar esse 12. Então, 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3 é 12. Muito bem. 12 dividido por 4 é 3, porque 3 vezes 4 é 12. Esse número aqui, ó, que é o seu quociente, ele vai ser multiplicado com o numerador. Então, 3 vezes 1, que é o numerador, é igual a 3. Como seria a frase resposta? Eu tinha 12 atletas que precisou ser organizadas. Essas 12 atletas precisaram ser organizadas em 4 equipes. Cada equipe seria formada por quantos atletas? 3. Então a pergunta diz lá assim: portanto, né, existe uma frase ali que diz: portanto, 3 jogadoras fazem parte dos times, né, de voleibol lá. Então você tem ali esse cálculo. Lembrando que fração de quantidade, ela pode vir ali com quantidade de pessoas, de objetos, valores monetários. Opa, valores monetários. Vamos ver o exemplo? Vamos ver juntos o exemplo lá da página 30. Abra lá na sua página 30 e acompanha comigo a explicação. Bom, crianças, lá na página 30 nós temos ali um cesto de R$42. Lembrando que valor monetário, né, ele é um valor decimal. Ele tem aqui a parte inteira, né, que é a parte do real, e a parte decimal ali que compete os centavos. Quando você trabalhar fração de quantidade com valores monetários, não há necessidade de você pegar a parte decimal aqui. Pegue somente a parte inteira, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Lá no seu caderno. R$42 dividido pelo denominador, que no caso aqui é 6. Então, qual é o número que multiplicado por 6 vai dar 42? Você precisa ali trabalhar a tabuada do 6 da multiplicação. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Então, aqui o meu quociente vai ser 7. Esse 7 vai ser multiplicado com o numerador, que é 1. Então, 7 vezes 1, 7. Frase resposta como seria? Quanto vale um cesto de R$42? Você pode escrever lá, né, como uma frase resposta, um cesto equivale a R$7. Pode ser essa frase resposta. Pode ser qualquer valor monetário, mas o processo de resolução é o mesmo. Lembre-se, com o denominador eu divido, com o numerador eu multiplico. Mas lembre-se, não importa se o numerador é 1, é 2, é 3, é o mesmo processo ali que você vai fazer de multiplicação com o numerador, tá bom? Vamos lá para a questão da atividade. Antes de nós falarmos da atividade, lá na página 31, né, que também ali faz parte do início da nossa atividade, tem um exemplo ali que você precisa ficar atento, né, porque possivelmente ele vai lhe ajudar em alguma determinada questão. Então vamos lá. 2/3 de R$81. Opa, R$81 é um valor bem alto, né? Então vamos trabalhar ali aquilo que nós já sabemos sobre fração de quantidade. O que você vai fazer? Você vai pegar o 81 e vai dividir pelo denominador, que no caso aqui é 3. Só que 81 é um valor alto, né? Dentro da divisão, ela te diz que você pode trabalhar um número de cada vez ali no processo da divisão, desde que esse número seja igual ao divisor ou maior. O 81 é composto do número 8 e do número 1. Vamos começar a dividir o 8. 8 é maior que 3, então dá para dividir. E a divisão, ela te mostra ali
um valor aproximado, né? Ou igual. Bom, se o teu divisor é 3, você precisa ali trabalhar a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 9 passa de 8. Então, eu vou ficar com o valor anterior. O 3 vezes 2 é 6. 8 menos 6 sobra 2. Vou abaixar o número 1 aqui. Formei o número 21. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7 é 21. Para 21, né? Nada. Acabou a divisão. Quem é o seu quociente? É o número 27. Esse número aqui é o resultado de R$ 81,00 dividido para 3, que é o denominador da fração 2/3. Agora, esse número aqui ainda precisa ser multiplicado pelo numerador, que no caso aqui é o número 2. Então, 27 vezes 2. 2 vezes 7 é o mesmo que 7 mais 7 dá 14. Deixa 4, sobe 1. 2 vezes 2 é 4. Com mais 1, 5. Olha o número que eu encontrei, 54. Quanto é 2/3 de R$ 81,00? Como seria a frase e resposta? 2/3 de R$ 81,00 ou 2/3 equivalem a R$ 54,00. Esse número é um número monetário, então você precisa escrevê-lo com R cifrão 54,00. Ok, meus amores, agora sim nós vamos lá para a nossa atividade da página 31 também. Amores, vamos lá para a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, o que eu tenho aqui na lousa? Eu tenho aqui na lousa o círculo, né? O desenho fracionário que está presente lá no número 1 da atividade de vocês. Então, é esse círculo aqui, ó, coloridinho aqui, tá bom? Então, você tem um problema ali, fracionário, que você vai precisar ali responder, né, as bolinhas que correspondem à pergunta A. Tem 3 bolinhas lá na letra A. Então, nós vamos formar juntos agora as frações, tá bom? Eu vou determinar as frações e vocês aí, a partir delas, vão desenvolver o restante da atividade. Então, comando da número 1. Em uma turma de 5º ano, há 40 alunos. Opa, vocês estão no problema. E na figura ao lado, né, que é o círculo, estão representadas as frações desses alunos de acordo com o esporte preferido de cada um. Primeira bolinha, futebol. Olha a área do futebol. É uma área maior. Segunda bolinha, voleibol. Voleibol, olha só, tá nessa área, porém não ocupa todo o espaço, apenas esse aqui. E basquetebol, olha aqui. Então, vamos determinar a fração futebol. O futebol, ele é um esporte. Um esporte. Essa área aqui tem o mesmo tamanho dessa. Quantas partes compõem esse lado aqui? 2, olha só. 2 partes, que equivalem ao mesmo tamanho dessa. Ou seja, de todos os alunos ali, essa metade aqui gosta de futebol. E qual é o número que lembra metade na fração? Meio. E quando eu falo de meio, estou falando do número 2. Tá bom? Então, a fração 1/2 vai representar o futebol. Você vai preencher lá na bolinha, futebol. Segunda bolinha, voleibol. Voleibol. Ele está aqui nessa área. Ocupa toda a área? Não, só ocupa essa daqui. Então, o voleibol é um esporte.
Mas quem é o denominador do voleibol? Vamos dar uma olhada na divisão de todo o círculo aqui. Aqui, desse lado, eu tenho duas partes. Só que uma parte é do vôlei e a outra é do basquete. Aqui, eu tenho a mesma área, né? Mesmo tamanho. Então, significa que isso aqui também equivale a duas partes. Duas partes dessas equivalem a essa parte aqui, que é metade. Eu tenho aqui o número 2, que representa meio, metade. Então, esse 2 com mais esse 3 com mais esse 4. A fração 1/4 vai representar a bolinha do vôlei, na letra A, tá bom? E o basquetebol também é a mesma fração, 1/4. Ou seja, você vai somar esse 2, que equivale a metade do futebol, mais 1 do basquete, mais 1 do vôlei, 4, tá bom? Então, você vai escrever essas frações lá nas bolinhas da letra A. Primeira bolinha, futebol, 1/2. Segunda bolinha, vôlei, 1/4. Terceira bolinha, basquetebol, 1/4 também. Pronto, já determinamos aí a letra A. Agora, você vai fazer o processo de resolução de fração de quantidade na letra B. Vamos lá. Crianças, a letra B, ela vai ser toda trabalhada na quantidade total de alunos que nós temos. Quantos alunos nós temos? Olhe lá no comando da número 1. Nós temos 40 alunos. Quantos alunos dessa turma preferem futebol? Opa! Aí você vai olhar para a bolinha da letra A que fala do futebol. Futebol, formei a fração 1/2. Então, 40 alunos. 40 alunos, 1/2. O 40 vai ser dividido por 2 e aí você vai achar o resultado. Resultado multiplicado por 1, que é o numerador. Então, você precisa fazer isso, armar esse cálculo, né? O número de alunos dividido pelo denominador da fração, multiplicado pelo numerador. Então, esse cálculo aqui se refere ao futebol. Esse mesmo processo aqui você vai fazer ali com a fração do basquetebol e com a fração do voleibol também, tá? Então, você vai calcular quantos alunos gostam de futebol, voleibol, basquetebol, lembrando desse processo de cálculo aqui de fração de quantidade. Com o denominador eu divido e com o numerador eu multiplico. Isso você vai fazer na letra B da número 1. Lembrando que todo cálculo que você necessitar fazer, faça lá no seu caderno, porque na apostila só cabe ali a questão da resposta. Tá bom, meus amores? Agora vamos lá para a segunda questão, ok? Segunda questão. Acompanha comigo a leitura. Bruna é confeiteira, opa! E para fazer o recheio de um bolo, usou 1/4 deste tablete de manteiga. 1/4 deste tablete de manteiga. Vamos olhar para o desenho da manteiga. Nós temos ali o peso, opa, medidas de peso. Quantas gramas tem ali na embalagem? Você vai perceber que tem esse valor aqui, ó. Pagar. $200 ou 200 gramas. Qual é a fração que está lá no problema? A fração 1/4. Mas quem é 1/4? Bruna é confeiteira e para fazer o recheio de um bolo usou 1/4 de manteiga. Quanto é 1/4 de 200 gramas de manteiga? Então, 200
dividido por 4. Resultado multiplicado por 1. 200 é um valor alto. 2 é menor do que 4. Então, você vai juntar o 2 e o 0 e vai formar o número 20. Aí sim você vai fazer ali o processo de divisão. Ok, meus amores? Não esqueçam de colocar a frase resposta lá na linha em branco. Lembrando que você tem um retângulo vazio ali, você também pode armar a continha ali, tá bom? Agora, esse processo aqui de cálculo, né, requer mais espaço. Faça lá no seu caderno. Ok, meus amores? Na número 3, você agora tem uma barra de chocolate. Sim, uma barra de chocolate. Quanto pesa essa barra de chocolate? Uma barra de chocolate tem 500 gramas. Quantas gramas há em 500 gramas de chocolate? Que delícia! Então, na número 3, na letra A, você tem a fração 1/2, na letra B, 1/10, na letra C, 2/5 e na letra D, 3/10. Com o denominador, eu vou dividir e com o numerador, eu vou multiplicar. Então, o número 500 ele vai ser dividido por todos os denominadores dessas frações que aí estão na número 3. E com o numerador você vai multiplicar. Por exemplo, lá na letra D. Na letra D nós temos a fração 3/10. Então, é 500 dividido por 10. 5 é menor do que 10. Então, você vai juntar o 5 e o 0 e vai formar o 50. E aí você vai trabalhar a tabuada do 10 da multiplicação. Qual é o número multiplicado por 10 que vai dar esse 50. Depois você vai usar esse outro 0 do 500. Quando você achar o resultado, vai multiplicar por 3. Porque com o denominador eu vou dividir. E com esse numerador 3 eu vou multiplicar. Tudo isso na terceira questão, tá bom? Vamos lá para a quarta questão. Para visitar sua avó, Gustavo, olha, encheu o tanque da motocicleta, que tem capacidade para 18 litros de combustível. Já fomos para bolo, né? Já fomos para chocolate, agora nós vamos para combustíveis, né? Temos 18 litros de combustíveis aí no problema. Ao chegar na casa da avó, Gustavo percebeu que gastou 2/9 do total de combustível do tanque. Quantos litros de combustível Gustavo gastou nessa viagem? Então, você vai ali prestar bem atenção no problema. Quantos litros de combustíveis o problema te diz ali que inicialmente o Gustavo tinha? Vamos escrever aqui. Inicialmente ele tinha ali 18 litros. 18 litros, né, de combustíveis. E aí, no percurso ele gastou 2/9. 2/9. Então, você vai trabalhar essa fração lá na quarta questão, né? Número de litros de combustíveis dividido pelo denominador e multiplicado pelo numerador. E aí você vai apresentar a frase resposta, tá bom? Calcule as frações de quantidades da número 5. Olha só o que tem na número 5. Nós temos aqui na número 5 um doce avos de R$3.600. Um 12 avos de R$3.600. Opa! Então, ali é um valor monetário, né? Que você precisa voltar lá no início da aula, que eu trabalhei aquele exemplo de valor monetário. E é a mesma coisa para você trabalhar aí a número 5, né? 3.600 dividido por 12 multiplicado por 1. Da letra B, R$15.000, né? 10/25 avos de R$15.000. Então, você vai pegar ali o 15.000, dividir por 25
e multiplicar o resultado por 10, que é o numerador. Tudo isso é a atividade da página 32, tá bom, meus amores? Página 32. E aí, na próxima aula, nós vamos aí trabalhar o desenvolvimento das próximas questões, tá? Por enquanto, vamos aí prestar bem atenção em todas as etapas da nossa videoaula para que você possa ali desenvolver a sua atividade ali com muito capricho. Obrigada pela companhia e até a próxima. Curtam nossos vídeos, curtam lá o canal do nosso Colégio Dinâmico. Tchau!